vossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou, e, abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Meus irmãos, esta passagem é muito conhecida da igreja, que é sobre o nascimento de Moisés. A Bíblia vai dizer, nos versículos anteriores ao capítulo 2, que o rei, ele ordena que todos os homens, os meninos, homens que nascessem, fossem mortos e fossem jogados no rio. Mas as parteiras que o rei deu a ordem, elas temeram ao Senhor e não temeram ao rei do Egito. Quando nasciam os meninos homens do rei, as parteiras olhavam e não matavam os meninos. Mas aí o rei ficou sabendo, e o rei não gostou da atitude daquelas parteiras. Chegou para ela e disse: Olha, por que vocês não matam os meninos que eu mandei matar? Quando for do sexo masculino, deve-se matar. E aí ela disse: Não, porque quando a gente chega para ajudar no parto das hebreias, elas são diferentes das mulheres egípcias. E aí quando a gente chega para ajudar, elas já têm tido menino. E aquilo ali agradou ao Senhor, mas desagradou ao rei, que deu a ordem para que se matassem todos os homens, todos os meninos que fossem do sexo masculino. E aí Moisés, a Bíblia diz que ele nasceu, e a mãe apenas conseguiu esconder ele durante 3 meses, fazendo depois disso uma arca de junco, estilo um cestinho, e colocou Moisés na arca e jogou no rio Nilo. E ele foi, e a irmã dele, Miriam, que era mais velha do que Moisés, foi acompanhando o cestinho andando à borda do rio. E quando a filha de Faraó foi lá se banhar, a Bíblia vai dizer que as 2 donzelas, ou as mulheres que cuidavam da filha de Faraó, viu o cesto e viu que o menino chorava dentro do cesto. Pegou o menino, levou para a filha de Faraó, e a filha de Faraó resolveu cuidar dele. Mas a sua irmã Miriam, ela observando, chegou para a filha de Faraó e disse: Olha, se a senhora quiser, eu arrumo uma mulher para cuidar dessa criança.
Porque com 3 meses ainda uma criança precisa de amamentação de sua mãe. E aí ela disse: pronto, vá lá e busque essa mulher para mim. E a Bíblia diz que ela foi lá e buscou a sua própria mãe, que também era mãe do menino. Quando chegou para ela: olha, eu vou te dar esse menino para você criar, e aí eu vou te dar também o salário. Cuide dele como se fosse seu, e depois eu vou lhe dar um salário. Agora, quando ele estiver grande, traga ele de volta para mim. E o que é que eu quero dizer nesta noite para nós? O que o ensinamento bíblico traz para nós? A Bíblia vai fazer menção e dizer que a própria mãe do menino foi criar dele, e além de criar o seu próprio filho, ainda teve um salário que a filha de Faraó deu a ela. Eu não sei se você está esperando algo de Deus, mas aquilo que Deus está dando para você, alguém vai pagar um salário para você. Aquilo que você está esperando vir normalmente, Deus vai fazer com que seja em forma de salários para você. Mas não estou pregando prosperidade, não. Eu estou pregando a Bíblia. Que se pelo olhar humano, o que era para ser morte, virou em forma de vida e ainda em forma de salários. O que era para a mãe de Moisés estar chorando, o que era para a mãe de Moisés estar lamentando pela morte do seu filho, que era a ordem do rei, virou-se em vida, e além de ter transformado em vida, transformou-se em salário para aquela mãe. Olha o cuidado de Deus para com o seu povo. Olha o cuidado de Deus para com aquele que faz a sua vontade. O cuidado de Deus é muito bom para aquele que faz a vontade de Deus. Para aqueles que confiam no Senhor. Irmãos, é como os montes Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A mãe de Moisés jogou o menino no mar, e com certeza a mãe desesperada, com apenas um filho 3 meses. Qual é a mãe que quer ficar longe do seu filho de apenas 3 meses? O filho pode ter 200 anos, a mãe ainda quer continuar perto dele. Quanto mais o seu filho que você está amamentando ali 3 meses, dependendo totalmente da mãe. Soltou o menino, e o que ela achou que seria morte, Deus transformou em vida, porque Deus tinha plano na vida de Moisés. Deus escolheu Moisés para ser o libertador do povo de Israel do Egito. Então Deus não ia deixar o seu projeto acabar. Aonde Moisés foi criado? Pela filha de Faraó. Deus fez com que algo que era vida transformasse em... Deus transformou algo que era morte em vida, e aí deu um salário à sua mãe. E além disso, foi criada pela filha de Faraó. Para quê? Para aprender tudo do bom e do melhor lá do Egito, para ser o libertador do povo de Israel que estava sofrendo no Egito. O povo de Israel sofria muito no Egito, que o povo ficava sem entender como é que pode esse povo estar crescendo demais. Quanto mais eu massacro esse povo, quanto mais eu piso nesse povo, mais esse povo cresce. Da mesma forma somos eu e somos você. Quanto mais alguém nos persegue, quanto mais alguém nos xinga, quanto mais alguém nos pisa, mais a gente cresce. Nós somos igual a coelho. Quanto mais picote, mais exalamos cheiro. Somos igual pandeiro. Quanto mais bate, mais a gente faz festa. Pode bater no pandeiro, a função dele é apanhar, mas ele faz festa. Pode picotar o coelho, que o cara sempre lá de longe, rapaz. Olha o coelho. Então, na vida de Moisés e na vida da sua mãe, Deus tinha projeto. Como é que pode alguém criar o seu filho e ainda ganhar um salário? Olha, cuide dele como se fosse seu. E ela, sem saber que era mãe do menino, cuide dele que eu vou lhe dar um salário porque você está cuidando dele. Agora, quando ele estiver grande, traga ele para cá. E assim foi feito. Então, aquilo que tinha sido morte, Deus transformou em vida. Então, não se desespere, irmãos.
Não se desespere. Com aquela notícia que é ruim, Deus vai transformar em bênção. Com as coisas que estão sendo ruim, Deus vai transformar em coisas boas. Porque Deus é especialista em transformar coisa ruim em coisa boa. O que para aquela mulher era morte, era desespero, era choro, era pranto, Deus transformou em coisas boas, em alegria e até em salário. O cuidado de Deus é muito grande para com o seu povo. Agora continue sendo fiel a Deus, porque Deus permanece fiel a mim e a você. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.